Oi, tudo bem? Voltei para fazer a costura da nécessaire. Então no vídeo anterior eu ensinei a fazer a modelagem, partindo sempre do tamanho do zíper que a gente tem disponível. Então a partir do tamanho do zíper você começa a fazer o traçado e inclui a margem de costura. Então nesse vídeo eu vou fazer a costura da peça e no próximo eu vou fazer a adaptação para aquele outro modelo que eu mostrei nos vídeos anteriores. Mas voltando, no vídeo de hoje é a costura da nécessaire, então eu vou ensinar a embutir o zíper, que não é difícil, na verdade é uma regrinha bem simples, mas que sempre vai permitir um acabamento mais bonito para sua peça, porque não tem nada mais feio do que você abrir uma nécessaire e ver pedaço de linha, a parte interna do zíper. Então assim, o legal é quando você abre, tá tudo lá bem limpinho, bem bonitinho. Então isso chama-se embutir o zíper e é bastante fácil. Por conta disso eu também vou falar de pezinhos de zíper. Eu tenho aqui 3 modelos, mas vou falar de 4, porque um eu não tenho, mas eu vou pegar uma foto na internet e coloco aqui na tela. Então eu vou falar de pezinho de zíper porque, apesar deles serem diferentes, todos fazem a mesma coisa. Mas eu sempre recebo e-mails ou comentários aqui no YouTube perguntando: ah, eu não tenho esse modelo, eu tenho outro, dá certo? E sim, dá. Então eu vou mostrar os pezinhos e vou falar um pouquinho da diferença entre cada um deles. Então só para situar, o meu tecido de gota é o que vai ficar pelo lado de fora. Aqui estão os 2 cortes da manta. E o vinho é o meu forro, então eu vou usar um forro liso só pra ficar diferente, mas você pode usar o tecido que você quiser. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer uma nécessaire que tem manta é prender a manta no tecido que vai ficar por fora. E o importante é que essa costura seja feita bem na pontinha para não aparecer depois. Eu terminei de prender a manta na minha peça. Caso fique solto em um pedacinho ou outro, não tem problema, porque a intenção é só prender. Se tiver 80% da manta presa, tá ok. Você vai fazer a sua nécessaire sem ter nenhum defeito. Aí, não sei se você lembra, quando eu terminei a modelagem, eu fiz um pique em um ponto aqui em cima, porque eu falei que eu queria colocar uma alcinha. Então eu já marquei esse pique na peça, né? Eu transferi ele pra peça, dá pra ver aqui, ó. Então eu já transferi pra cá porque eu vou colocar uma alcinha. Aí eu cortei uma fita de gorgurão de mais ou menos 15 centímetros, vou dobrar lá no meio. E aí uma coisa importante, o corte da fita tem sempre que ficar junto ao corte do tecido. Sempre que você quiser encaixar uma alcinha, um detalhe em alguma coisa, toda a parte que tá cortada tem que ficar próximo. Por quê? Aí você pensa assim, ó, vou colocar uma alcinha que vai ficar assim. Se você costurar ele dessa maneira, quando você terminar a sua nécessaire, ele vai entrar pra dentro, porque toda essa parte aqui vai ser costurada pra dar o acabamento, então ele vai sumir. Então pra ele não sumir, o que você tem que fazer é o seguinte, coloca corte com corte, prende aqui com um alfinete e vai fazer uma costura bem fininha só pra prender essas duas peças. Uma costura simples, não precisa nem dar muito retrocesso ou costurar demais. Faz uma costurinha só pra prender. Porque o que vai acontecer? Quando você terminar a sua nécessaire, ele vai sair pra fora. Se você deixar essa parte pra fora agora, quando você terminar, ele vai cair pra dentro. Então lembra sempre disso, o corte vai ficar junto com o corte, porque aí você não tem problema e você costura ela normalmente, que no final a alcinha fica pra fora. Então eu vou fazer uma costura simples e a partir daí eu vou começar a costurar o zíper. Então como agora é a hora de colocar o zíper, eu selecionei alguns pezinhos que eu tenho e vou falar deles, porque apesar deles serem diferentes, todos eles vão auxiliar na colocação do zíper. Então vou mostrar um a um, e o primeiro modelo é esse daqui. Esse é o modelo de pezinho que vem em quase todas as máquinas atuais hoje. Ele cabe em quase todas as máquinas novas, vamos assim dizer, porque a base deles é igual. A base de encaixe aqui em cima, ela é igual, então em qualquer máquina serve. Por exemplo... Calma aí. Por exemplo, eu tinha Singer e tinha a Brother na minha casa e ambas cabiam o mesmo pezinho. Por quê? A base que encaixa o pezinho é a mesma. Então se a sua máquina tem essa mesma base de encaixe, que ela é larga aqui em cima, você consegue trocar os pezinhos das máquinas. O que eu acho legal dele é que essa parte aqui de baixo tem exatamente a largura do zíper, então na hora que você coloca o zíper na máquina para costurar, ele fica bem preso, aí a costura tem uma chance maior de ficar retinha, porque o tecido não fica sambando, sabe? Então esse modelo aqui, que é o que tá rolando na maioria dos modelos das máquinas, ele é bem legal. Se a sua máquina é mais antiga, como a minha, tem que comprar a haste que encaixa na máquina para prender o pezinho, porque
Se for uma haste igual a minha, que é antiga, não pega, mas dá pra você comprar e trocar. Então é um modelo de pezinho que agora tá ficando bem comum, que tem em quase todas as máquinas. Esse aqui é o modelo que veio da minha máquina. É um modelo de pezinho bem antigo e é bem parecido com os modelos das máquinas industriais. Ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que se você quiser fazer uma costura bem apertadinha, bem próximo aos dentinhos, ele permite porque ele é muito fininho, ele não tem o outro lado do pezinho. A coisa ruim é que pelo fato dele ser muito fininho, o tecido não fica muito preso, então enquanto eu costuro eu percebo que ele fica meio solto assim, então eu quase não uso. Então esse é um pezinho de colocar zíper, super funciona, mas tem que ter um pouquinho mais de controle com o tecido porque ele não segura tanto o tecido na máquina, tanto quanto o modelo mais novo que eu mostrei anteriormente. Esse aqui também é um modelo de pezinho de zíper, ele é bem comum nas máquinas um pouquinho mais antigas ou nas máquinas mecânicas também, e ele super funciona. Ele também permite que você costure mais apertadinho no dentinho, pra quem gosta, tá? Porque ele é muito fininho. E a única coisa que eu acho ruim nesse pezinho é que ele é delicado. Então toda vez que você for retirar, caso você tenha, nunca põe o dedo em cima e pressione ele pra baixo, porque ele descola da base e quebra. Então é importante que na hora que você for retirar, segure ele por inteiro e puxe ele por detrás. Não põe o dedo em cima e empurra, sabe? Pega ele por detrás e pressiona ele pra baixo. Aí você tira ele com cuidado, vamos assim dizer, assim você evita com que ele quebre. E por último, eu tenho esse pezinho, que ele é muitíssimo parecido com o anterior, então eles têm esse mesmo desenho, que é mais fininho, com a ponta bem fininha. A diferença é que ele é de metal, então ele é um pouco mais resistente que o anterior, porque na hora de tirar você praticamente não tem como quebrar ou desmontar. Então eu gosto bastante dele também, até pra colocar ao vivo. Eu já ensinei a colocar ao vivo no vídeo anterior, então ele dá pra fazer, porque como eles são fininhos, tanto esse quanto de plástico, na hora de você encaixar todos os tecidos mais o vivo, a costura fica bem apertadinha, então é bem legal. Tá, então qualquer um desses pezinhos vai te auxiliar a colocar o zíper. Para conseguir embutir o zíper e os tecidos ficarem na sua ordem correta, eu faço sempre o encaixe seguindo esta regra, é bem simples. A primeira coisa é, coloque sobre a mesa o tecido do forro com o lado direito para cima. Como o meu tecido é liso, eu vou escrever aqui direito para ficar fácil a visualização. O zíper vai em cima dele, então se você prestar atenção, você consegue ver os dois direitos, tanto do zíper quanto do forro. E a vez do tecido externo, que é o que vai ficar por fora quando a sua peça estiver pronta. Repara que você pode colocar o alfinete aqui na ponta, prendendo o tecido e o zíper, certo? Só o que acontece, se você colocar os alfinetes aqui, você tem que ficar tirando enquanto você costura. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar o alfinete segurando este lado do zíper, porque assim, quando você costurar, você não precisa se preocupar em retirar, porque a agulha não vai bater em cima dele. Então, eu vou trocar, ó, eu vou colocar aqui embaixo, sempre prestando atenção se os três estão no mesmo lugar, porque se o zíper estiver aqui e você alfinetar, vai dar problema. Ele tem que ficar bem aqui em cima, ó. Eu vou abrir aqui para demonstrar como é que o pezinho de zíper trabalha. Então, se eu tenho esse modelo, eu vou encaixá-lo aqui. Olha quando eu falei que ele pega boa parte do zíper, o zíper fica preso. E a agulha, ela vai entrar aqui, próxima ao dentinho. Então ela faz uma costura perfeita, só que, claro, deste lado. Quando chegar aqui embaixo, por conta do meu cursor, eu faço o seguinte. Eu deixo a agulha abaixada, levanto o pezinho para ter espaço aqui. Aí eu abro. Mantenho todo mundo organizado, baixo o pezinho e sigo costurando. Chegou no final, dou retrocesso. Eu vou fazer o outro lado seguindo o mesmo processo. Então, esse aqui é o lado direito da minha peça. Aí eu coloco o zíper, ó, por cima. E o tecido de fora vem do avesso. Se você tiver dúvidas, faça o seguinte, alfinete aqui. E aí você desvira. Se os dois tecidos estiverem pra fora, é porque tá certo. E os dois forros com o direito pra fora também. Então você pode costurar. Uma coisa bem comum que eu já vi muito é as pessoas pensarem assim, ó, vou costurar o outro lado. Aí pega o direito, coloca aqui e depois aqui.
Se você costurar assim, passar a costura aqui em cima, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar tudo pra fora, ó, vai ficar feio. Então o processo de encaixe é o mesmo. Você pega o lado direito, coloca o zíper em cima e o tecido de fora fica aqui no avesso, porque aí a gente vai costurar esse lado do zíper, este daqui, ó. Pra quem quer costurar sem alfinete, dá tranquilamente. O importante é você sempre prestar atenção se o zíper e os tecidos estão alinhados. Eles estando alinhados no topo do corte, não vai ter nenhum problema. Olha aqui como ficou um lado e o outro costurado. Depois que a gente encaixou o zíper, a gente pode fazer um pesponto, que é uma costura externa aqui, prendendo tanto esse tecido quanto esse. O bom de você fazer um pesponto é que evita do zíper ficar enganchando no forro. Sabe quando você abre e o zíper prende aqui dentro? Para isso não acontecer, você faz esse pesponto que ele vai segurar todo mundo no lugar. Nesse ponto aqui, a necessaire tá praticamente pronta. A gente consegue ver o formatinho dela, o zíper tá colocado e está embutido. Então, ó, não tem nenhum acabamento feio, não tem nenhuma coisa feia aparecendo, nem linha, nem corte de tecido, nem nada. Agora, para fazer a costura final e deixá-la também bonita por dentro, porque tem o risco de você fazer a costura errada e ficar cheio de linha por dentro, então não vamos fazer isso. Para isso não acontecer, a gente faz assim, ó. Abro minha necessaire. Só que eu sugiro não abrir tudo para esse cursor aqui não ficar exatamente onde eu vou costurar. Então eu abro um pouquinho menos e deixo essa linha aqui de cima limpa para que eu faça a minha costura com segurança. E aí eu vou deixar tecido de fora com tecido de fora e forro com forro. Já alfinetei tudo, então eu vou começar a costurar aqui, vou dar a volta e vou parar bem aqui. Minha necessaire tá aqui e ficou bem boa. Então eu separei algumas coisas pra mostrar pra vocês, porque eu acho que é bom mostrar alguns possíveis defeitos para que quem tiver esse problema já tirar a dúvida agora. Então a primeira coisa que eu vou mostrar, que eu não comentei enquanto eu costurava, é quando acontece isso, como é que você resolve. Então o que aconteceu aqui? O zíper não encaixou lateral com lateral. Dá uma olhada na foto. Dá pra perceber que rolou um desencontro assim, que tá um mais alto que o outro? Por que que isso acontece? Primeira coisa, eu comentei enquanto eu tava costurando que é importante sempre virar os dentinhos do zíper pro lado do forro, porque assim o zíper fica com o cantinho aqui, ó, virado sempre pra dentro. Então essa é uma coisa, a gente tem sempre que deixá-lo virado pro lado do forro. Aí a coisa que eu não fiz, exatamente para acontecer esse defeito, porque eu sabia que ia acontecer, e explicar pra vocês. É importante alfinetar aonde está o zíper. Você sempre vai marcar... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Você sempre vai pegar, sabe esses dentinhos aqui, ó? Quando você estiver colocando o lado de fora com o lado de fora e o forro com o forro, organiza o zíper juntinho, um em cima do outro. Então você coloca esse finalizador, esse dentinho maior, um em cima do outro e já alfineta. Porque se você não faz isso, como nesse cantinho é duro, a máquina acaba empurrando um pouquinho um pra frente e deixa o outro pra baixo. Aí o que acontece? Ele desliza, então fica rolando esse desencontro. Por isso que aconteceu no meu. Eu não alfinetei um lado. Então, essa é a primeira coisa que eu ia falar. Quando o zíper desencontrar, você vai ter que desmanchar, não tem jeito. Então, no caso, eu vou ter que abrir meu forro, desvirar a minha peça. Aí eu sempre desmancho um tanto assim, ó. Um tanto assim, mais ou menos, ó. E não só em cima do zíper, senão ele não encaixa direito depois. É importante desmanchar um pedaço, organizar, que é colocar um em cima do outro e alfinetar, e costurar um pedaço maior, porque aí o tecido que estava deslocado vai reencaixar no de cima e aí fica tudo certinho. Faz o teste, não precisa desmanchar tudo, mas vai ter que desmanchar um bom pedaço para que a costura bata mesmo, que fique um em cima do outro. E aí, aqui eu fiz uma coisa horrorosa para mostrar para vocês, que é a costura final. Eu deixei ela no azul, que é a cor que tá a linha, né, que eu fiz o pesponto aqui, deixei no azul mesmo. Então vocês viram, vou até pôr uma foto aqui na tela,
que quando a gente usa uma cor de linha diferente, fica muito gritante. Então é sempre importante essa costura final ser feita com o tecido exatamente, com uma linha exatamente da cor do tecido, para que ela fique discreta. O ponto à mão realmente fica bem mais bonito, eu super prefiro do que o ponto na máquina, mas para quem tá fazendo uma produção muito grande, às vezes não tem tempo para ficar costurando à mão, então vai sempre na linha da mesma cor, que aí fica mais legal. E aí daqui a pouco eu vou desmanchar a minha peça só pra arrumar esse zíper e ela vai ficar mais bonitinha, porque, né, como eu deixei ela com o zíper deslocado pra mostrar pra vocês, ela tá assim, enfim, não vou deixar a peça desse jeito. E no vídeo anterior surgiram algumas dúvidas. Uma das perguntas foi o que eu achava do zíper de metro para costurar peças no geral. Então, pra quem não sabe o que é zíper de metro, eu comprei esse daqui no Brás. E eu comprei ele porque quando eu vim pra cá eu fiz uma das minhas, não malas, né? Eu fiz uma das bolsas que eu trouxe as minhas coisas, então eu comprei esse zíper de metro. Eu acho ele super bom, super útil, mas principalmente pra quem ou produz coisas ou pra quem vai fazer coisas grandes. Pra fazer necessaire, assim, eu não gosto muito porque eu prefiro comprar o zíper normal, que tem o comecinho e o finalizador, né? Aquele dentinho que finaliza. Eu acho que ele fica mais bonitinho na peça. Em todo o meu tempo de fazer bolsa, eu não trabalhei só com zíper de metro, eu comprava muito zíper de mochila, aquele zíper com os dentes de plástico bem grosso. Deixa eu pegar um aqui. Eu trabalhava muito com esse tipo de zíper aqui, que eu acho que chama Galalite, Gadalite, não sei, acho que é Galalite. Eu trabalhava muito com ele porque ele tem uma qualidade muito boa e eu acho ele lindo, juro pra vocês. Então às vezes eu escolhia, dependendo do modelo da peça, eu usava o zíper de metro e às vezes eu usava esse aqui de mochila porque eu gostava bastante. Então assim, o zíper de metro super funciona. Só não funciona muito bem, eu acho, dependendo do que você faça quando é uma roupa, porque se você tiver que abrir o zíper quando é numa jaqueta, ele tem que ter aquele finalizador específico que esse aqui eu pelo menos nunca vi, então eu acho que não tem. A segunda pergunta que eu recebi é o que eu fazia com as sobras das minhas mantas, porque às vezes ficam pedaços menores que não tem muita utilidade. E se dava pra emendar, e super dá pra emendar a manta, você coloca uma do lado da outra e coloca um zigue-zague, vai dar super certo. Mesmo se um pedaço ou outro sobrepor, não tem problema. Faz no zigue-zague, porque aí pega um ponto em uma manta, um ponto na outra, um ponto em uma manta, um ponto na outra, e você emenda. Às vezes eu pego pedaços assim, tipo pequenos e grandes, e construo uma nova manta pra fazer uma outra peça. Então, os retalhos que sobram de manta acrílica, dá sim pra você emendar e continuar usando, não tem problema. Eu esqueci o nome da moça que me perguntou, mas desculpa, esqueci, mas dá sim, faz o teste. Usa o zigue-zague, põe uma linha da mesma cor da manta, no caso branca, né, e manda ver. E obrigada pelas sugestões de como riscar a manta. Eu nunca comprei o lápis 9B, na verdade eu soube que ele existia recentemente. Eu tava numa loja aqui de artes perto da minha casa e aí eu vi que tinha lápis 8, 9, acho que até o 10B. Eu nunca tinha visto em São Paulo, mas qualquer hora eu compro. Eu não vou comprar um agora porque eu tenho um 6B aqui, que é o que eu tô usando, mas quando ele se acabar eu vou comprar um 9B pra fazer o teste, assim, porque eu fiquei bem curiosa. Eu acho que vai funcionar porque ele tem a ponta mais porosa, né, mais mole, assim, acho que vai ficar legal. Muito obrigada. Legal que vocês gostaram das curiosidades que eu coloquei no zíper anterior, no zíper não, no vídeo anterior, falando do zíper, da alta costura, etc. Sempre que eu tiver algumas informações assim, eu vou trazer pros vídeos também, porque eu acho que o conteúdo fica mais criativo, mais interessante. E, gente, eu falei que eu ia falar desse livro aqui, mas eu acho que o vídeo tá muito longo, eu não sei quanto tempo vai dar, eu já gravei muita coisa, então eu vou parar esse vídeo por aqui. Depois eu vou fazer a adaptação de modelo pra fazer aquele outro modelo de necessaire, e aí eu falo do livro. Eu tenho ainda alguns dias pra ficar com ele aqui em casa, então eu vou falar um pouquinho do livro pra quem quiser conhecer. Então no próximo vídeo ensino a fazer a adaptação de modelo, vou ver como é que eu passo as dicas de costura porque não muda muita coisa, e falo do livro também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, inscreva-se no canal. Se tiver aí com tempo livre, assista os outros vídeos. E é isso, a gente se vê em breve, até mais, muito obrigada, tchau!